Navios de guerra americanos avançando pelo Mar do Caribe, aviões sobrevoando a costa venezuelana, sirenes ecoando pelas ruas de Caracas. Assim começaria o caos. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela, que durante anos foi apenas política e econômica, finalmente se transformaria em um confronto direto. Desde o início de 2025, a Casa Branca vinha intensificando sua presença militar na região sob o pretexto de combater o narcotráfico. Mas, por trás do discurso oficial, ficava cada vez mais evidente que o verdadeiro alvo era o regime de Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar uma rede de corrupção, tráfico e crimes contra os direitos humanos. A escalada começou quando o governo americano enviou destroyers, submarinos e um porta-aviões para o Caribe. Oficiais do Pentágono afirmaram que a operação era rotineira, mas logo surgiram relatos de ações secretas coordenadas pela CIA em território venezuelano. Em declarações recentes, o próprio Donald Trump, novamente na presidência, confirmou que autorizou operações clandestinas dentro da Venezuela, alegando que o objetivo era proteger o hemisfério ocidental de um regime criminoso. Enquanto isso, fontes da ONU denunciavam ataques a embarcações venezuelanas em águas internacionais, classificando as ações como execuções extrajudiciais. Maduro reagiu de forma explosiva. Em pronunciamentos transmitidos em rede nacional, acusou os Estados Unidos de planejarem uma invasão para roubar o petróleo venezuelano e destruir a soberania do país. Ordenou a mobilização da milícia bolivariana, uma força composta por civis armados, e prometeu transformar o território nacional em um cemitério para invasores. Não há maneira de que tropas americanas entrem na Venezuela, declarou, enquanto mostrava imagens de tanques e soldados se deslocando para a fronteira. O clima nas ruas se tornou cada vez mais tenso. Caracas parecia um barril de pólvora. Homens e mulheres marchavam empunhando bandeiras e cartazes, enquanto o exército cercava portos e aeroportos estratégicos. Em resposta, os EUSA aumentaram o bloqueio naval e realizaram novos ataques a embarcações suspeitas. A cada explosão no mar, a população venezuelana se perguntava se o próximo passo seria o desembarque de tropas. E o mundo assistia, impotente, ao que poderia ser o início da primeira grande guerra moderna da América Latina. A comunidade internacional reagiu de forma dividida. A ONU condenou os ataques americanos e alertou para o risco de uma guerra regional. China e Rússia manifestaram apoio explícito a Maduro, prometendo ajuda militar e tecnológica caso o país fosse invadido. A Colômbia, por outro lado, ofereceu bases logísticas aos Estados Unidos, enquanto o Brasil manteve uma postura ambígua, pedindo moderação de ambas as partes. A América Latina se viu novamente no meio de um jogo de forças entre potências globais, um tabuleiro onde cada movimento tinha o peso de uma bomba. Se a invasão realmente acontecesse, o desfecho seria devastador. As forças americanas, equipadas com tecnologia de ponta e inteligência avançada, provavelmente dominariam rapidamente as áreas costeiras e as principais rotas de acesso a Caracas. Mas a vitória militar não seria sinônimo de paz. A resistência interna, formada por milícias leais a Maduro e civis nacionalistas, transformaria a guerra em um conflito prolongado, com batalhas urbanas, sabotagens e uma crise humanitária sem precedentes. Hospitais lotados, falta de energia, escassez de alimentos e um êxodo massivo de refugiados atravessando fronteiras. Seria o retrato de um país em colapso total. Do ponto de vista geopolítico, o impacto seria gigantesco. O petróleo venezuelano, uma das maiores reservas do mundo, se tornaria o centro de uma disputa global. A instabilidade afetaria o preço do barril, provocando choques econômicos em todo o planeta. A América do Sul se dividiria entre países aliados dos Ilhas Meoa e defensores da soberania venezuelana, reacendendo antigas rivalidades políticas. E os Estados Unidos, mesmo com uma vitória militar, enfrentariam críticas ferozes da opinião pública internacional,
acusados de repetir a história de intervenções unilaterais, como no Iraque e no Afeganistão. No final, a pergunta que paira no ar é: o que os Estados Unidos realmente ganhariam com essa guerra? A queda de Maduro traria estabilidade? Ou abriria espaço para uma insurgência ainda mais radical? O cenário mais provável é o de uma Venezuela devastada, um continente dividido e um novo capítulo sombrio na política mundial. Porque, quando a diplomacia é substituída pelos canhões, o que resta é apenas o eco das bombas e o silêncio das vítimas.